episódio especial do meu dia de aniversário, com o pessoal que está aqui. É uma maneira minha de dizer obrigado ao Walter, agradecendo o pessoal que me ajudou. E a melhor maneira de fazer isso seria através desse bate-papo que a gente vai realizar de pergunta e resposta, porque foi assim que eu fui evangelizado nessa existência pelo Walter e os outros companheiros. Foi fazendo isso que nós vamos fazer aqui, né? Lá na casa de Aurélio Agostinho, Grupo Espírita Aurélio Agostinho, sentava do lado dele, sábado à noite, né, Walter? Em outras reuniões, e fazia pergunta para ele. Só que hoje a gente vai fazer isso de uma maneira mais direcionada. Walter Barcelos é um escritor de obras espíritas, aqui de Uberaba, né, para o pessoal de casa que não conhece o Valtinho, o pessoal daqui, a maioria conhece já. É um palestrante espírita, viaja bastante e tem uma história muito generosa com o estudo da literatura espírita, sobretudo da obra kardeciana e da obra psicografada por Chico Xavier. E dentre as obras que o Walter publicou já como autor encarnado, uma é muito especial para a reunião de miudinho e para quem gosta de estudar o Evangelho, que é essa obra aqui, essa obra Aprendendo com Jesus, o Mestre do Amor, saiu pela editora Didier, né, Valtinho? E quem puder, tiver a possibilidade, corre atrás, entre em contato com a editora, com as distribuidoras espíritas, com a livraria mais próxima, faz a solicitação, porque é uma obra de estudo primorosa. E aí eu organizei uma série de perguntas para fazer para o Valtinho, onde a gente vai discutir sobre essa obra, que é uma obra de estudo do Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita. Não é isso, Valtinho? Então, nós vamos começar esse bate-papo com o Walter Barcelos com uma pergunta que eu acho que é elementar. Valtinho, o que é que te motivou a escrever esse livro? Um cumprimento a todos os nossos irmãos, encarnados e desencarnados, porque o público é um só. E o de lá, muitas vezes, bem maior do que o daqui, né? E tenho o prazer de participar desse trabalho do Aloísio, maravilhoso, do mundo moderno, né? Usando as ondas, né, das telecomunicações, da computação, da eletrônica, da comunicação direta, objetiva com o Brasil, com o mundo, através dos estudos doutrinários. Nós estamos em outro mundo. Se voltar à minha idade, de 10 anos de idade hoje, é de assustar. Estou com 73 anos, então, para a gente ver as mudanças. E a gente já está um pouquinho velho, sem dificuldade de acompanhar isso, de acompanhar um pouco. Graças a Deus a gente está acompanhando um pouco. E o Aloísio, jovem, está usando todas as ferramentas da tecnologia de hoje para colocar o espiritismo do Brasil para o mundo. O espiritismo é nosso. Então, eu sempre gostei de estudar, de pesquisar, a partir dos meus 24 anos de idade. Porque antes é muito difícil, né? Era muito fácil, não. Quase ninguém estudava, gente. Quase ninguém estudava. Estou fazendo um pouquinho de história do espiritismo aqui. Né? Então, quando eu comecei a estudar, comecei a estudar sozinho. Né? Em 1968, em Araxá. E o que é estudar? Eu estudava as obras de Kardec, as obras de Emmanuel, as obras de André Luiz, muitas obras por ano. Chegava a assustar meu pai e minha mãe. Né? Eu não sei, eu tinha que estudar, não sei porquê, tinha que estudar. Né? André Luiz, o primeiro ano eu estudei 10 obras de André Luiz em 68. É brincadeira? Então, por quê? Porque eu precisava estudar, porque mais tarde precisava escrever.
sabe divulgar. É um elemento dentro do movimento espírita, eu não sou o único, não é isso. Nós somos um batalhão, nós reencarnamos e cada um tem uma tarefinha. Então, a minha tarefinha para ser realizada, eu precisaria de estudar muito. E muito mesmo. Estudar muito não é ler muito, é pensar muito, meditar muito, sentir muito, para depois compreender muito. A alma tem que estar plenamente integrada dentro daquilo que lê. Então, eu não pensava em escrever, eu pensava em estudar. E tomei iniciativa por mim próprio. Em Araxá, aí mudei para cá em 69, final do ano. E continuei estudando. Então, fui começar a escrever em 1978. Já estava estudando espiritismo há alguns anos. E frequentando Chico Xavier para aumentar até a dose da gente, aumentar até a dose de aprender, vontade de aprender. Aprender não é só livro, não, aprender tudo, aprender o que os outros falam, o que os outros fazem, é tudo. Nós estamos num vestibular do espírito. Então, em outubro de 78, eu comecei a escrever para o jornal A Flama Espírita, que é o jornal espírita nosso. Em outubro de 78. Em 79, veio na minha cabeça, no fim de ano, eu poderia escrever um artigo sobre Jesus, homenagear Jesus em dezembro. Então foi o que eu fiz. No fim do ano, em dezembro, eu escrevi em novembro e colocava na Flama Espírita, um jornalzinho espírita nosso, um artigo sobre Jesus. E foi passando os anos. Anos. Depois de mais de 20 anos, 25 anos de escrever, aí eu fui escrever, aí eu já estava estudando muito espiritismo, muitas obras de Emmanuel, comecei a aprofundar nas obras de Emmanuel, aí comecei a escrever mais frases sobre Jesus, mais ensinamentos sobre Jesus. Então foi enriquecendo esse material. Depois de 30 anos de escrita, né? Uma vez por ano e depois, mais tarde, todo mês. E depois de ter lá um grande material, de grande número de artigos sobre Jesus, é que eu comecei a montar os livros. Depois de 30 anos, 35 anos que eu fui montar livro, gente, não é brincadeira. E depois que você montar livro, alguém vai gostar de você, alguém vai atrás de você, alguém vai ter que gostar de você para você editar seus livros, porque não é fácil, não. Não é fácil. Nem Chico Xavier. Chico Xavier teve que conquistar a FEB para começar, o coração dos febianos lá, dos trabalhadores, dirigentes da FEB, para começar a editar os livros de Chico Xavier. Não tem o que pensar da gente, né? Então a gente pensava era estudar, meditar, escrever, certo? Divulgar. E pronto, o resto a gente não pensava em livro, não. Nunca pensei em livro, eu pensei em estudar, escrever e divulgar no jornal, pronto. Nada mais do que isso. Então, depois que foi montar o livro, e agora esse texto aí, o que eu vou fazer? Como é que vai chamar esse livro aí? Aí você fica pensando que título pode dar esse livro. Então, depois de montar o livro, o último foi o título. O título é o último, não é o primeiro, não. O título foi o último. Aí eu escrevi o prefácio para depois passar por uma editora. Né? E meus livros foram para essa editora lá de Votuporanga, né? Porque o Carlos Bacelli me convidou para isso. Me pediu, falou, você tem livro? Minha editora está a seu serviço. Quer dizer, você vê a bondade dos espíritas, né? Porque a gente, né? Ninguém compra nada, né? Então foi um trabalho exaustivo e eu super selecionei o que eu queria escrever. Eu escrevi muita coisa que eu nem sabia se eu sabia. Vou escrever. E para escrever eu tenho que estudar, então eu tenho que me virar. E eu vou pôr no jornal, se alguém me corrigir, eu vou corrigir o texto. O que tem? O que tem? Eu não sou gênio. Até Allan Kardec fazia rascunho dos seus textos, mudava.
Chico Xavier mudava algumas psicografias. Então, a gente tem que ter isso. Então, fui escrever sem medo de errar. Então, alguns temas que estão aqui, eu tinha até medo deles, mas falei, vou enfrentar. Vou enfrentar. Eu escolhi as frases, né? Por exemplo, a palavra pecado. Os espíritas nem gostam de usar essa palavra até hoje. Tem medo dela. Eu falei, não, vou escrever baseado em Kardec, Chico Xavier e meu conhecimento. Dentro do silêncio do trabalho. Então, a gente veja, agora vou fazer uma análise do movimento. O movimento espírita hoje, nós já temos mais de 8 mil livros espíritas. Títulos variados. Certo? Então, quer dizer, os livros antigos vão ficando esquecidos, gente. Até Chico Xavier vai ficando esquecido. Dos 400, pelo menos uma metade vai ficar meio esquecido. Por quê? Porque é livro demais. Certo? Só os grandes estudiosos, grandes pesquisadores que vai estudar tudo. Vai estudar todas as obras de Allan Kardec, todas as obras de Chico, todas as obras de Divaldo. É fácil. E os outros grandes escritores estão aí? Quer dizer, então a gente tem que ter um respeito muito grande. Né? E o movimento espírita, hoje tem muitas editoras, muitos médiums, muitos escritores, e eu estou no meio deles, como o Lugar Luiz também está no meio desse programa, grande programa aí, para divulgar o espiritismo e o cristianismo. Então, esse livro, especificamente, ele resultou dessa coletânea de artigos com a temática Jesus, que normalmente sai em dezembro. Eu quis homenagear Jesus. Falei, não posso escrever só Kardec, eu tenho que falar de Jesus, falar dos ensinamentos de Jesus. Não posso ficar só analisando Kardec, livro dos médiuns, ciência, não, filosofia, não, tem que... Não, certo? Senão não entra. Aí, um artigo por mês. Um artigo por ano. Certo? E, historicamente, para valorizar a minha experiência, o primeiro livro de Emmanuel que eu estudei, as frases de Emmanuel, das epístolas, das frases do Evangelho, do Novo Testamento e as epístolas de Paulo, foi esse livro, Palavras de Vida Eterna. Sabe que ano? 1973. De lá para cá eu nunca parei de estudar. Nenhum dia. Porque estudar não é só ler, é pensar e meditar também. Não é só ler, é pouco. Viu? Ler só. E depois de pensar e meditar, sentir, escrever, divulgar, nós temos que compreender, viver e sentir. Então nós temos que ter tudo isso aí. Então, só para manejar historicamente, tem uma frase, a primeira frase que eu decorei de Emmanuel, assim, eu li, gravei e nunca mais esqueci. A vida é a experiência digna da imortalidade. Fiquei admirado, é um pensamento filosófico, uma frase, é um texto aqui filosófico de Emmanuel. Chama Existimos, lição 104. A vida é a experiência digna da imortalidade. Nasceu de onde? Da frase de Jesus. Vim para que todos tenham vida, e vida em abundância. Jesus. O pessoal vai achar que a gente combinou esse negócio, porque saiu um episódio de um outro programa que eu inventei aí, com a turma, chama Árvore da Vida. E o primeiro episódio foi comentando essa lição, essa passagem. Então, gente, não combinamos, eu juro. Quer dizer, nós não, a espiritualidade combinou, a gente não. Uma coincidência só. Né? Então, em 1973, já frequentando Chico Xavier na Comunhão Espírita Cristã, lá, mais de biúdo, eu estava lá mais de biúdo, né? Não como trabalhador, mas como biúdo. Não estou aqui, tem que ver um pouquinho o Chico Xavier, o que estão falando, participar do ambiente. Então, eu estudei essa frase, vivi comentando com os irmãos, mas quem não estuda não sabe nada, né? Então eu falava a frase para alguém e ninguém entendia nada. Que maravilha isso aqui. Quer dizer, uma liçãozinha. Cada livro de Emmanuel tem 180 lições. Né? O Pentateuco, né? Certo? Quem estuda
as frases de Jesus e de Paulo. Quer dizer, comentando tanto versículo, ele estava indicando o caminho, né? Sim, sim. Ó, é por aí. É. Ó, Tiago, você dividiu o livro em blocos. E aí eu fui lendo o livro e teve algumas frases que você falou que eu achei tão impactantes que eu selecionei. Eu queria que você trocasse miúdos, já que o programa é miudinho, trocasse miúdos. Por exemplo, lá na parte A do livro, o Valtinho vai dividindo por letras, né? O livro é subdividido por letras, que é sobre a obediência a Deus. O tema da parte A é a obediência a Deus. Você comenta Mateus 12:50. E aí você diz o seguinte: somos filhos de Deus e irmãos de Jesus, pela lei da criação. Contudo, ainda não fazemos parte de sua família. Como é que é esse negócio? Somos filhos de Deus, irmãos de Jesus, mas ainda não fazemos parte da família de Jesus. Explica esse negócio aí. Eu sou muito sintético também, viu? Muitas vezes eu falo uma frase e pronto, sintetiza. Todos nós somos criados por Deus, somos irmãos. Mas nós somos irmãos da humanidade, somos irmãos dos animais, somos irmãos de todos os princípios inteligentes que estão na terra, que estão no mar, que estão no solo, todos os insetos, todos os peixes, todo ser vivo da terra, nós somos irmãos. Somos irmãos. Agora, para participar da família de Jesus, eu tenho que me investir dos instrumentos, das ferramentas, da túnica nupcial que Jesus trouxe para nós. Sim, é isso que Jesus queria ensinar. Eu não quero só que vocês sejam meu irmão pela criação. Não, eu quero que vocês sejam meus irmãos pelo ideal, pela evolução, pelo aprendizado, pelo crescimento, pelo desenvolvimento. Deus criou todos os seus filhos para a evolução, para a perfeição. Não é? Ninguém adquire perfeição de um dia para o outro, não. De jeito nenhum. Para quê? Nós temos a eternidade. Então, e nós temos um tempo dentro dessa eternidade para evoluir. Maravilha. Maravilha. Nós não podemos ter nem tristeza, nem ansiedade, nem pressa. Certo? E nem desânimo. Certo? Disciplinar lentamente. Então nós precisamos entender isso. Aí, essa frase de Jesus aqui, ela é bem explicativa. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai Celeste, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então Jesus está querendo dizer assim, aquele que pratica a lei do Pai, esse é meu irmão, é minha irmã, pertence à minha família. Nós temos que fazer a vontade do Pai. E a vontade do Pai, Jesus é que trouxe. Veja, a vontade do Pai é o mal, é a ignorância, é o egoísmo, é o orgulho. O Pai é perfeição, o Pai é tudo. Sabe? Então é perfeição. Jesus trouxe para nós o roteiro desse aperfeiçoamento. Tá? Então nós precisamos, a nossa mente, o nosso coração tem que participar da família de Jesus. Né? E nós já somos irmãos pelo laço da criação, mas precisamos participar pela nossa compreensão, pelos nossos poderes divinos que estão dentro de nós. É isso que Jesus quer. A gente tem que parecer com ele. Sim, sim. Um dia nós também vamos ser anjos, vamos ser espíritos perfeitos. Isso é lindo. Isso é a grande lei de Deus para o universo infinito. Não é o universo que nós conhecemos pela ciência, não. O universo infinito não tem fim. É esse que é o universo de Deus. Então, todos os sofrimentos são muito importantes, toda a experiência humana é importante, até a experiência do mal. Mas Jesus veio para nós largar o mal, para nós caminhar no bem, no verdadeiro bem. Então, eu estou falando aqui com vocês com o cérebro e procurando o coração para participar junto, senão não adianta nada. Se o coração não participar, eu não serei nada mais do que um intelectual espírita. Okay? Tem que emocionar. Sobretudo emocionar. O sentir é superior ao emocionar. Sentir.
é superior ao emocional. O emocional é um pedacinho do sentir. Lá na parte B, agora, a gente vai avançando na sequência do livro. Jesus e os doentes da alma, né? Você trata na parte B. Você foi bem enfático ao assinalar a conduta equivocada daqueles que você classificou como religiosos endurecidos. Você usa essa expressão, religiosos endurecidos. E acabou destacando, sobretudo, a atitude desse campo da censura, da crítica e da condenação. Então, religiosos endurecidos... Falando dos fariseus. Os fariseus daquele tempo e do tempo moderno também. Isso. Bom, a pergunta é dura. No movimento espírita, nós temos religiosos endurecidos também, Valtinho? Censura, crítica Quando e condenação. Jesus veio, tomou corpo na terra, nasceu, e esperou os 30 anos para pregar, Jesus reencarnou num hospício, numa penitenciária, certo? Num hospital onde todo mundo é tuberculoso, canceroso, certo? Todo tipo de câncer. Isso é metáfora? Não, isso não é metáfora, não. Porque as verdadeiras doenças estão no espírito, na alma. Certo? Então, toda a alma que está ainda labutando nas experiências terrenas, terrestres, passageiras, profunda ignorância, escravo do orgulho do egoísmo, das paixões e dos crimes, certo? Enaltecendo o orgulho e o egoísmo, ponto final, são todos doentes. Ninguém escapa. Até os discípulos de Jesus eram doentes. Nenhum escapava. Eram menos doentes, só isso. Certo? Para Jesus, eu estou falando para Jesus, não estou falando de mim, não. Tá? De Jesus. Porque nós nascemos para ser curados. O aperfeiçoamento é a cura. Certo? Porque a verdadeira tristeza não é viver a tristeza dos outros. Não, a verdadeira tristeza é aquela que eu crio, que eu imagino, que eu projeto, que eu vivo. Essa é a verdadeira tristeza. Então, entre os doentes, os mais doentes são os religiosos que estudam a verdade para falar mal dos seus irmãos. Veja, gente. Para apontar quem é doente. Algum médico na Terra, ele estudou para falar mal dos doentes no hospital? Não, nenhum. Nenhum. Por mais atrasado que ele seja. Não, ele não perde tempo. Não, eu estudei para curar. Eu vou ganhar muito dinheiro e vou trabalhar muito. Mas eu vou curar, não vou falar mal do doente. Os diagnósticos, prognósticos vão falar das doenças, mas eu não vou falar mal das pessoas. Agora, nós, na religião, judaísmo, catolicismo, evangélicos, protestantes, espíritas, nós podemos muito bem estudar e nos categorizarmos em sermos exímios fiscalizadores da conduta alheia. Certo? Então, os fariseus, gente, os fariseus da época de Jesus, eu bato palma para eles, viu? Eu congratulo com eles, porque eles ajudou Jesus a ensinar o Evangelho. Agora, no Espiritismo, porque eu não vou falar das outras religiões, mas no Espiritismo, nós vamos estudar as verdades divinas, vamos estudar as obras de Kardec, vamos estudar os ensinamentos de Jesus, e vamos colocar na nossa língua, no nosso pensamento, no nosso coração, a censura, a condenação, a crítica contumaz e ferina, a fim de derrubar os nossos irmãos, as nossas irmãs, nossos médiuns, nossos trabalhadores, nossos irmãos das casas espíritas do Brasil inteiro. Através da palavra escrita, falada, na radiofonia, na televisão e na computação hoje, né? No Google, né?
a imprensa, jornais digitais hoje, né? Certo? Então, finalizando, os fariseus da época de Jesus eles eram inteligentes e muito analistas e muito severos. Agora, os fariseus de hoje, que pode ser eu posso ser um deles, vocês que vão julgar, não sou eu. Em algum momento a gente acaba sendo. Por que não? Certo? Eu estarei errando muito mais do que os fariseus de 2000 anos. Porque na época, os fariseus na época não teve tempo de conhecer Jesus, não teve tempo de conhecer os evangelhos. Certo? Eles foram conhecer nas futuras encarnações. Naquela época não. Agora, nós espíritas temos 2000 anos de Jesus. Nós temos 2000 anos de Jesus, gente. Conhecendo Jesus na Terra e no mundo espiritual. Certo? Nós todos, na Europa e nas Américas. Certo? Mesmo aqueles que vieram do Oriente para reencarnar, tem no mínimo 500 anos que conhecem o Evangelho. Então, os maiores malfeitores da história são aqueles que têm a verdade na mão e transformam essa verdade em bombas incendiárias, queimando o coração, queimando a esperança, a alegria dos irmãos de fé. Irmão de fé. Aí a gente vai ferir e atacar espíritas, espírita novato, espírita trabalhadores, espírita médios, religiosos de outras religiões. Certo? Eu vou estudar, eu vou conhecer doutrina espírita para derrubar meus irmãos. É melhor não ser espírita. Estou copiando Chico Xavier. É melhor não ser espírita. Vai ser filósofo, vai ser pintor, vai ser escritor, vai ser músico, vai produzir música. Larga o espiritismo que você vai acertar mais. Bom, aí falando sobre o trabalhador espírita, lá no bloco D, na parte D, você começa a tratar do medo. Aí... Qual que não que é a questão? Na parte D. A questão 4. A questão número 5. Né? Eu vou adiantar para ela, então tá, para não perder o fio da meada. Por que julgou importante abrir esse espaço considerável dentro do livro para tratar do medo? Por que você achou que era importante tratar essa questão do medo? São alguns dos temas que me desafiou. Pecado é um, medo é outro. E tem outros, que eu não lembro aqui agora, mas esses dois eu lembro. Aí eu estudei muito Emmanuel, foi o que mais divulgou os ensinamentos de Jesus, foi Emmanuel. É um campeão, é um espírito campeão pelo Chico. Então, ele também falou sobre o medo. Falei, agora eu vou fazer um estudo sobre isso aqui, uma tese, vou montar uma tese. Certo? Então, a gente vê que é muito sério o medo. Está pensando que não é medo de ir na rua, medo de assaltante, medo de estuprador, medo de cair de avião. Não é esse medo, não. É o medo do espírito que não quer caminhar para o melhor. É o medo do espírito que não quer se renovar, não quer aprender, não quer trabalhar a si mesmo. O espírito que tem medo de olhar para si mesmo. O espírito que tem medo da verdade, tem medo da luz. Então vou falar uma coisa aqui de arrepiar para vocês. Na Terra ainda tem milhões de espíritos capelinos. O que é capelino? Vem de capela, sistema de capela. São os espíritos mais inteligentes da Terra. Não tem um percentual aqui, não sei se é 5% ou 10%. Entre milhões estão na Terra, são materialistas, não gostam de Deus, não gostam de evangelho, não gostam de amor, não gostam de perdão, não gostam de religião, acham tudo isso uma besteira. E eles têm uma inteligência superior a todas as inteligências da Terra, mas não querem progredir moralmente. Tem espírito que tem 2000 anos e não reencarna. Tem outros que tem 4, 5 mil anos que não reencarna.
E tem alguns que têm 10 mil anos que não reencarnam. O que é isso? Medo de se transformar, medo de melhorar. Não quer mexer. Medo de resgatar dívidas. Né? Medo de sofrer provações, expiações. Medo de deparar com inimigos. Medo de deparar com seus próprios inimigos que estão dentro de si. Porque os verdadeiros inimigos estão dentro de nós, gente. A preguiça, a vaidade, a inveja, o ciúme, certo? Materialismo, a descrença. Certo? Depressão é uma consequência, não é causa. Depressão é consequência, gente. É como se beber e ficar bêbado, certo? Então a bebida que é causa, não é o alcoolismo, não é você ficar bêbado. Tá? Então, as doenças das causas é que são muito importantes. O medo é uma delas. Depois que nós entramos no cristianismo, nós não podemos deixar o medo tomar conta de nós mais. E o medo é tão terrível que nós podemos desencarnar e ele ficar conosco na nossa alma. Igualzinho eu falei dos exilados de capela, que estão na Terra e que não querem reencarnar mais. Eu pensava que não existia essa orla de espírito, ainda existe ainda. Existe dele. Livre-arbítrio. Até Jesus não briga com eles, respeita. Mas esses espíritos não vão poder ficar na Terra mais, vão embora para outro planeta. Já está vencendo o tempo deles na Terra. A evolução do planeta não comporta mais pitbull no meio de cachorrinhos mansos. Pitbull, Rottweiler, esses bravos aí, não, acabou. Seu tempo está vencendo. Ainda não venceu, não. Vai ter um tempinho para eles ainda, para nós todos. Eu acho que está relacionado com medo. Sim. Faz uma distinção, então, entre culpa e responsabilidade. Você comenta isso no livro. Tá? Se não me falha a memória, na parte E. Os espíritos que estão no primitivismo, ainda estão no primitivismo, pouca inteligência, quase não tem razão, não tem quase sentimento, vive mais no instinto. Eles não têm problema de consciência e não têm problema da culpa. Certo? Certo? É igualzinho bebê. Uma criança de 2 anos que pega um revólver e dá um tiro na cabeça do irmãozinho, da mãe, ele assusta até, mas ele não tem problema de consciência. Assim, o mundo primitivo. Os anjos, os espíritos estão na pureza integral, não tem culpa mais. Não tem. Tem? Não tem. Então, é um tempo do espírito na sua caminhada. Então, nós estamos no mundo de provas e expiações, é o período em que nós erramos mais. É agora. Nós deixamos o mundo primitivismo, ainda não somos mundo de regeneração. O que é mundo de regeneração? Quando as almas, a maioria das almas da Terra estão se reeducando, a maioria da Terra ainda não. Certo? Então, esse período agora, as imperfeições morais e as transgressões da lei divina aparecem na maior pujança na humanidade. Mundo de prova e expiação, que nós já estamos há alguns milênios. Ainda vamos mais um milênio de mundo de prova e expiações. Mundo de regeneração daqui 1000 anos, gente. Nós já estamos nos prenúncios dele, certo? O espiritismo já está aí, o cristianismo está aí. Mas o que vai mandar é a mudança interna de cada espírito. Certo? O que é mundo de regeneração? Quando a maioria dos espíritos já estão pensando, na verdade, estão querendo deixar o mal e buscando o caminho do bem. Certo? Então, a culpa, ela é necessária. Mas a culpa só nasce... A culpa não nasce da inteligência. A culpa nasce da consciência. Quem sabe julgar perfeitamente nós é a consciência. E outra coisa, quem não usar a consciência não vai evoluir. Nós precisamos da consciência. A consciência não nos dá medo.
ela nos ilumina, certo? E se não usarmos a consciência, nós não vamos crescer. A consciência é o tribunal das leis divinas dentro de nós. Os compêndios de Deus dentro de nós. Então, o espírito com medo, ele foge da consciência. Ah, sim. A Ele não fuga, quer encarar. fuga da consciência. Você veja os capelinos que eu falei. Eu falei porque aquilo me chocou quando eu estudei aquilo há pouco tempo, agora, alguns anos para cá. Os capelinos, eles lá de Capé, estão na Terra há 40 mil anos. Eles fizeram todo o progresso da Terra, cultural, da inteligência, da tecnologia, da cultura, de tudo. Foram eles. Mas eles chegaram totalmente materialistas, descrentes, com todos os vícios, com todas as imperfeições morais. E Jesus está cuidando deles, tem 40 mil anos. Os apóstolos de Jesus são capelinos. Os cristãos de todas as épocas são capelinos. E uma boa parte dos espíritos, alguns são capelinos ainda. Então, a inteligência sem amor não é nada, gente. Inteligência sem amor é trevas. Mais trevas ainda. Quanto mais inteligência sem amor, trevas. Tá? Então, a gente está falando aqui, para dar uma visão verdadeira, real, né, do movimento. Veja, os judeus, o povo judeu. Né? São espíritos que Jesus selecionou no mundo espiritual, ele gastou séculos para selecionar esses espíritos, que todos acreditavam em Deus. Aí reencarnou e formou esse povo, os judeus. Porque era a nata da espiritualidade da Terra. E é com eles que Jesus foi formar, divulgar o Evangelho. O cristianismo está no caminho da luz, isso. Olha que beleza. Certo? Então a evolução mal feita não é evolução. Nós podemos fazer uma comida mal feita, um terno mal feito, uma roupa mal feita, uma casa mal feita, mas a evolução dentro das leis de Deus, ou é bem feita ou não é. Mal feita, estraga, destrói, recomeça. Existe humildade pela metade. Isso. Aparência de humildade. Eu quero vocês perfeitos para a eternidade. Então, quem segue Jesus, além de crescer no conhecimento e no amor, vai ter que crescer na coragem. De encarar o próprio erro. Muito bem, muito bem. A grande coragem é essa aí. A grande coragem não é enfrentar o outro, é enfrentar a si mesmo. Essa é a maior coragem. E não é esfaquear a si mesmo, harakiri, suicídio japonês. Não é isso não. É cuidar de si, trabalhar seu mundo íntimo. É quando a gente deixa a culpa vencer, né, Lojinha? Aí você vira auto-tortura. Isso, muito bem. E a tomada de consciência então, é a tal responsabilidade. Deus nos ama. É fácil falar Deus nos ama, mas Jesus gastou 3 bilhões de anos para preparar o planeta Terra para a humanidade chegar. Deus nos ama. Gastou 3 bilhões, está lá na Evolução do Mundo. Está pensando o quê? Nessa época que ele trabalhou com os colegas dele, não tinha ninguém aqui não. Estava vazio isso aqui, ué. Cuidando da casa, ele foi engenheiro e pedreiro. Evolução do Mundo. Não é bonito isso? Então Jesus é um trabalhador de Deus, não é só um educador, um mestre, professor, não. Um operário. Também. Ele é tudo, operário, pedreiro, servente, boia, como é que era? Peão, tem, maltrata os irmãos, né? Chama ele de peão, né? Peão de Deus. Então eu estou falando algumas coisinhas para vocês, fora do livro aqui, se eu ficar aqui, não adianta eu ficar lembrando só o livro, certo? Tem que fazer um colorido aqui para ficar agradável a palavra da gente. Você começou a falar da evolução, inclusive planetária, do orbe, né? Sim. Lá na parte F, quando você vai tratar que nunca é questão aí. A questão 7. Certo. É porque a gente combinou um pouco as questões antes. A gente passei as questões para ele,
Tá se organizando ali com o número de questão. A questão número 7. Aí lá na parte F, você trata do esforço humano em cultivar o bem. Sim. No próprio coração. E aí, quando você vai falar desse esforço humano em cultivar o bem no próprio coração, você chama isso de ciência. Sim. A ciência do esforço de se tornar bom. Que ciência é essa, Valtinho? É que a gente pensa, sabe dessa ciência? A gente pensa que ciência é só ciência da matéria e a filosofia é ciência do pensamento. Certo? E coração não. Coração é só sentir, pronto. As duas forças do espírito, não resta a menor dúvida, é a inteligência e o coração. Agora, a ciência humana terrestre conhece já muito, uma boa porção, já domina um pouco a inteligência, conhecimento. Um pouco, né? Do cérebro. Aquela turma pensa que é muito, né? E eu estava querendo até exagerar, falei, não vou exagerar não, está longe ainda. Mas, agora, o coração não sabe nada. Nem os espíritas sabem. Coração. Nem nós sabemos. Sabe por quê? Nós maltratamos o coração. Emmanuel fala aqui. A ciência do bem no coração. Você vai conversar com uma criança e com um velho. Criança de 2 anos e um velho, de 80 anos, na cadeira de roda. Quase não está ouvindo. Para os dois, você vai aplicar amor. Mas você vai aplicar amor igual? Não vai. Não vai. Você tem uma maneira de lidar com um menino, uma criança de 2 anos. E você tem uma maneira de lidar com um velhinho de 80, 85, 90 anos que está na cadeira de roda. Não está ouvindo direito, está pensando direito, mas ainda sabe sorrir, olhar, mas não entende mais nada. Então, o que é? É o seu amor graduado, de multiforma, ajustado, certo? Para chegar, não é no corpo não, chegar na mente, na inteligência da criança. Chegar na mente, na inteligência do velhinho ou velhinha. É o mesmo amor, não é? Mas não é graduado? Tem uma estratégia diferente. Ciência, muito bem. Ciência. Está nessa lição aqui, ó. A ciência do bem no coração, F3. Falei, vou discorrer um pouquinho sobre isso aqui. Então, aí eu brinquei aqui falando que até nós espíritas estamos ainda muito cegos do coração. Sabe por quê? Enquanto eu deixar as ervas daninhas do mal predominar no meu coração, não adianta eu estudar a Bíblia, Espiritismo e a ciência terrestre. Eu estou deixando as ervas daninhas dominar meu coração. Inveja, ciúme, são uma das piores. Essas duas aí são uma das piores, gente. É filho do orgulho, certo? Um monte de imperfeições, certo? Muitas vezes eu estudo muito, tenho uma disciplina, tenho um método, tenho uma lógica, tenho uma filosofia, tenho uma didática perfeita, certo? Uma memória, uma imaginação, certo? Grandiosa, mas o coração... Não tem luta, né? O coração continua aquele coração de 2.000 anos atrás, 3.000 anos atrás. Ou até de capela. 4.000 anos, 40.000 anos atrás, continua o mesmo. Esses espíritos vieram para a Terra porque estavam todos com muita imperfeição. Não merecia ficar naquele planeta mais. Lá eles iam, todos lá seriam Hitlers, criando problema no planeta. Então por isso que eles vieram para cá. Então não adianta toda a sabedoria, todo o conhecimento espírita se você não cuida, principalmente do coração. Não é coração de carne não, gente. Esse coração de carne aqui não sente, não tem emoção nenhuma. Ele tem reflexo. Esse coração de carne é reflexo. O coração do espírito. Quando o Freud estudou inconsciente, o Freud estudou o coração.
parte mais profunda. Porque quando fala mente, dentro da mente, no espírito, está a inteligência e o coração. A inteligência é um arquivo morto. O coração é arquivo vivo. Terrível, hein? Terrível. A inteligência, os recursos da inteligência são recursos, arquivo morto, igualzinho computação. O arquivo do coração está profundamente coligado, anexado à consciência. O coração é a evolução da consciência. A inteligência também, só que a inteligência é fria. A sensibilidade do coração nasce da consciência. E é o diálogo com Deus, né? Muito bem. É a grande catedral, a grande matriz, né? Certo? O grande foco de luz. Quando Jesus diz, brilhe a vossa luz, o que ele está querendo dizer? Deixa a sua consciência brilhar. Mas para a minha consciência brilhar, eu tenho que cuidar do coração. Certo? Porque o coração é o espelho da consciência. O rastro de Deus em nós chama-se consciência. O coração é a minha evolução. A inteligência é o reservatório de meus conhecimentos de milênios. Não é só de conhecimento de livro, não. Conhecimento da experiência também. Todas as profissões que você aprendeu, tudo que você aprendeu, fazer uma flecha há 10 mil anos atrás, 50 mil anos atrás, você pegou uma faca lá, uma pedra lá e fez uma faca, é inteligência. Se a gente pensar na mente como um caminhão-baú, então tudo que vai dentro do caminhão, a mercadoria, a bagagem, é os recursos da inteligência. Agora, o motor, a roda, o que faz ele avançar é o coração. A eletricidade. O sentimento. Bateria. Coração. E a consciência que está dando vida ao coração. Então, às vezes, uma mente está cheia de bagagem, mas parada. Sim, estagnada. sim. Então, quanto mais orgulho, mais egoísmo na alma, mais eu viro estátua. A alma não nasceu para ser estátua. A alma não nasceu para ser pirâmide. Certo? Nós precisamos deixar de ser estátua. Estátua de bronze, certo? Estátua de ferro. Precisamos deixar de ser. Nós temos que ser dinâmicos, mas um dinâmico que não perturba a paz dos outros. Os outros podem me perturbar, mas eu não posso perturbar a paz dos outros. Nem de uma borboleta. Nem de uma borboleta, nem de uma barata. Certo? Se você não quiser matar ela, deixa ela. O que tem? Deixa ela embora. Se quiser matar, Juju, mas ela se quiser matar, ela não entende isso. Se quiser matar, não tem problema não. O problema é a paz. A paz. Se você matar a barata com paz, é melhor que matar com raiva e com medo. Tá legal? Tá legal? Porque muitas vezes nós gostamos de matar a barata, mas ninguém mata borboleta, ninguém mata passarinho. Hoje é proibido matar até serpente, né? As peçonhas. É proibido. Se descobrir, você é criminoso. Não é só árvore, não. Então, até a ciência está ajudando a gente, né? À medida que vai aumentando a consciência, o brilho da consciência, as coisas, fazer certas coisas, como matar a barata, vai se tornando um fardo para a consciência. Eu falei como brincadeira da barata, certo? Só para brincar, só para brincar. Mas porque o problema é o ódio, a raiva. É isso que nós temos que tirar. Por exemplo, todos nós comemos carne, né? Dos animais. A maioria não mata, mas nós comemos. Comemos carne de porco, comemos carne de carneiro, comemos carne de gado, comemos frango. Certo? Aí eu não mato, mas eu como. Pô, então nós somos ainda aqui. É um leão que tem prato, tem garfo, né? É verdade ou não é? É verdade ou não é? Então, eu assisto muito filmes de animais, verdadeiros, né? Lá, real. Eu fico analisando
a evolução dos animais. Certo? O leão, o machismo. Mas você vai ver a leoa? Não. É uma mãe, uma maternidade. Maternidade perfeita ali na leoa. A esposa do leão. Está começando ali as virtudes. Está lá no mundo maior. Chico Xavier. Pois é, e para avançar desse ponto até o ponto em que a gente se encontra e daqui até onde a gente quer chegar. Não, que Deus quer que nós chegamos. Deus quer que a gente chegue. Nós nem sabemos. Aí entra a questão da coragem. Só que sim. na parte G, você divide entre coragem... Fala o número da questão. Questão 8. Só para mim não me perder aqui no tema. Aí eu te fiz uma pergunta aí sobre coragem interna e coragem externa. Sim. A parte G. O que é isso? Coragem interna e coragem externa? A coragem externa é visível, que todo mundo vê. De vez em quando a gente está vendo até em filmes, né? O olho vivo, né? O olho vivo, não, é uma pessoa mesmo, né? Está salvando uma pessoa num lugar, ele não está com vestimenta, certo? Ele não sabe nadar direito, ele não tem agilidade, não tem força e salva alguém. E salva alguém ali numa estrada, num abismo, num prédio. Uma coragem que se torna então, pública. Essa correria na rua aí hoje, na avenida, sai de manhã, volta de noite. É coragem externa, gente. Coragem de trabalhar, ir para um emprego, depois para outro emprego, faculdade, pega um filho, pega outro filho, vai para casa, chega em casa, arruma muita coisa, vai dormir cansado, levanta cedo de novo para outra profissão. Esse é o mundo moderno, o homem moderno, a mulher moderna. Até Uberaba já está assim. Né? Então, essa coragem externa, certo? De vencer os obstáculos da organização social, certo? E até, muitas vezes, brigar, defender uma criança de um animal, né? Tirar uma criança da rua que o carro vai pegar, salvar. Né? Por exemplo, metrô. Né? A pessoa cai no metrô, a pessoa pula lá e, num segundo, ela tira, passa o metrô, não mata nenhum dos dois. Se ele pensasse que ele ia morrer, ele não ia lá. Ele pulou sem pensar. Entende? De medo, não tem medo. Então, é a coragem externa. Muitas vezes a gente não tem essa coragem, mas tem gente tem que até invejar ela. Porque um dia a gente pode fazer isso. Certo? Aqui, ali, a coragem a gente pode fazer. Então, muitas vezes as mães fazem, e muitas pessoas fazem. Então, essa coragem é bonita, é maravilhosa, nós precisamos dela. Nós precisamos dela. Muitas vezes alguém vai nos salvar, né, com essa coragem. Você está dentro de um avião, dentro de um ônibus, a sua moto virou na estrada, alguém vai te tirar da estrada porque a carreta vai passar por cima de você. Se ficar lá, vai ser passado mesmo. Então, agora, a outra coragem é a coragem de conhecer a si mesmo, conhecer seu mundo íntimo, conhecer seu inconsciente. Por que estou falando com inconsciente? Porque o inconsciente é a soma de tudo que eu penso, sinto, o que eu pratiquei nesta vida e em outras vidas. Na vida material e na vida espiritual. Está tudo dentro de mim. Resumido, está tudo dentro de mim. Então eu tenho que enfrentar a parte de sombra que eu tenho, parte de sombra, parte das minhas imperfeições, eu tenho que conhecê-las e trabalhá-las. Certo? Deus e Jesus não aceitam remendo mal feito. Remendo é mal feito. Você tem que tirar aquela roupa e vestir outra. Não adianta ficar lá alisando ciúme, inveja, orgulho. O bom orgulho, não tem bom orgulho. Não tem. Boa vaidade, não tem. Tá? Então, nós que temos que ter essa coragem de trabalhar para destruir com o tempo essas imperfeições em nós, fazendo a nossa transformação moral primeiro, depois reforma íntima. Transformação moral é uma coisa,
Reforma íntima é outra. Transformação moral são os projetos, as atitudes, o conhecimento, certo? O planejamento. Reforma íntima é o esforço, é a luta, é o trabalho, é você praticar os ensinamentos de Jesus. Certo? E outra coisa, se você não passar por experiências difíceis, você não vai vencer suas imperfeições. A águia tem um ninho no alto da serra, 2, 3, 4, 8 quilômetros de altura. E o passarinho está lá, o filhote, né? Vai crescendo. Vai crescendo, vai crescendo. E o ninho vai ficando pequeno. E já não tem comida mais, então tem que ir embora. Cadê mãe, cadê pai? Não tem mais. Abismo. 6 quilômetros, 8 quilômetros de profundidade. O pássaro tem que fortalecer as asas. Daqui a pouco ele voa. Então as experiências difíceis são muito importantes para a evolução do espírito. As dificuldades dentro de nós, as obsessões, os problemas íntimos profundos dentro da família, com o marido, com a esposa, com filhos, com amigos, certo? As experiências mais profundas do espírito é dentro da família, não é no centro espírita, nem na rua, dentro da família. Em segundo lugar, vem os obsessores, em segundo lugar. Os inimigos nossos do passado que vem cobrar. A família invisível. É, isso. Então, quer dizer, o primeiro é a família é gigante, a grande escola do espírito. Certo? Não é só para fazer o bem, não, para nós corrigirmos, nos melhorarmos. Então, nós temos que ter essa coragem interna. Aí você falou do remendo, né? É. Jesus não aceita remendo. Na pergunta não, eu falo disso. A lei de Deus é que não aceita. Certo? Remendo é coisa mal feita da terra. O que é? Você querer costurar a humildade com vaidade. Provisoriamente. Ficar os dois juntos lá. Dois juntos. É isso, é isso. Aí, por isso que talvez não, com certeza Jesus falou sobre a veste nupcial. E você menciona isso lá no livro. Sim. Pergunta nova que eu fiz. Do que é feita a veste nupcial? É o último capítulo. É o último capítulo, é o fechamento do livro. Quando eu escrevi os capítulos, ia escrevendo. Nem pensava em livro. Um dia que você vai montar o livro, aí você pensa, qual que vai ser a primeira, qual que vai ser a última? Que título vai ser o livro? É isso, sabe? Muita coisa é... Quando você monta o livro, é a ordem sequencial aqui, é outra coisa, né? Escrever era o primeiro plano. Então, a túnica. Muita gente fala, a túnica nupcial é o perispírito. Não é o perispírito. Perispírito não sente. Perispírito não tem emoção. Perispírito não tem virtudes. As virtudes estão no espírito, dentro da mente, no seu coração. As imperfeições estão lá também. Então a túnica tem que nascer lá. A túnica é a soma de todas as virtudes da alma. Quanto mais virtude, melhor. E conhecimento também. Então conhecimento ruim você tem que jogar fora. Ficar só sabedoria. Então você vai ter que eliminar superstições, ilusões, certo? Interpretações errôneas, descrença, materialismo. Você vai ter que alijar tudo isso da sua mente, no campo da inteligência e no campo do coração. Certo? As virtudes. Mas quem ensinou a virtude? Jesus. É o único. Quem ensinou as virtudes na terra? Todas as virtudes foi Jesus. Nenhum espírito ensinou igual a Jesus. Pode pôr uns 10 espíritos gigantes da terra aí, são tudo crianças de 2 anos perto de Jesus. São brilhantes espíritos, brilhantes, mas tá? Quem ensinou em 3 anos todas as virtudes foi Jesus. E Jesus ensinou de tal maneira que ele sabia que nós precisávamos gastar séculos para pensar a sabedoria divina. Não é só pensar a palavra dele, não. Pensar a sabedoria divina. Nós estamos pensando a sabedoria divina. Não estamos pensando a ciência da Terra, não. A ciência cósmica, do espírito no universo.
certo? Os segredos de Deus, Jesus trouxe para nós. O segredo da matéria é a ciência, mas o segredo do espírito, da vida, é Jesus. Sem fanatismo, sem fanatismo. Certo? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. O Pai aí é a perfeição. Não é sair daqui e viajar para Júpiter. Nada disso, isso aí é locação. Não, é a viagem interna, dentro de você mesmo. Não é isso? Então, a túnica é formada com as virtudes. Cada virtude é um potencial de energias valiosas, preciosas para você. Certo? Por exemplo, quanto mais paciência, quanto mais perdão, quanto mais bondade você tem no coração, mais você vai ser uma alma útil e feliz. Falei só 3 virtudes. Certo? E vai chegar uma época na nossa existência que nós não vamos ter ninguém para perdoar. Sabe? Nós não vamos ter ninguém para compreender, porque tudo é anjo. Você vai perdoar alguém? Você não vai perdoar. Vai chegar uma época que nós vamos viver só no meio de anjos, nós não vamos perdoar ninguém, gente. Gente, espírito puro reencarnou na Terra, foi só Jesus. Os outros espíritos puros que trabalham com Jesus, nenhum encarnou. Então, mas nós precisamos dessa túnica para viver a plena abundância da luz, da verdade, do amor, na totalidade da eternidade. Ninguém entende eternidade, também não entendo não, mas eu sei que nós somos eternos. Eu sei que nós somos eternos. Agora, só para finalizar, uma frasezinha que eu gravei de Emmanuel, eu acho que não está em livro nenhum. Não sei, alguém me falou, não sei como eu aprendi essa frase. Emmanuel, Chico perguntou, Emmanuel, para que nós temos que evoluir? O Chico perguntou, querendo fechar o Emmanuel, né? O Emmanuel falou assim, meu filho, nós temos que evoluir para aguentar o peso da eternidade. Se alguém entender, não sei. Senão o Luiz vai explicar isso numa aula. 1 hora para ele explicar essa frase. Eu acho que peso da eternidade. É a última pergunta que eu ia te fazer. Né? Eu ia perguntar para você, qual então, uma síntese, é a herança de Jesus para a humanidade? Acho que é segredo, né? De como aguentar o peso da eternidade. A herança de Jesus é o que ele trouxe. Ele trouxe a verdade e o amor. Jesus não trouxe só o amor, não, gente. Trouxe a verdade e o amor. Qual a diferença entre um e outro? Qual a diferença? Está lá no Boa Nova. Irmão X, Humberto Campos. Jesus que falou, eu trouxe a verdade e o amor. Porque a verdade, o cérebro aprende. O amor, o coração pratica. Esse aqui é o Walter Barcelos, meu amigo. Esse negócio de falar que eu pus aqui, ó, aprendendo com Jesus, o mestre do amor, porque sem amor não adianta sabedoria. Sem amor a sabedoria é estéril, igualzinho ao deserto. Certo? Mas com o amor, mas eu falei assim, vamos meditar um pouco de amor aqui assim, na natureza. Na natureza. Tudo trabalha na natureza sem saber que está trabalhando para dar conforto a outras vidas e à humanidade. Tudo trabalha para dar conforto e vida a outras vidas. Certo? A formiga trabalha, a abelha trabalha, certo? O cupim trabalha, o passarinho trabalha, a serpente trabalha, o peixe trabalha, contribuindo com as vidas do planeta. E ele mesmo usufruindo de tudo isso. E o que mais usufrui de tudo isso é o homem, a humanidade. Isso é amor. Teoricamente, o que mais deveria trabalhar. Então nós não podemos atrapalhar a natureza. Quando nós estamos atrapalhando a natureza, nós somos inimigos da natureza. Certo? No nosso quintal, na nossa horta, no nosso jardim, no nosso vaso. Vida.
Estou lembrando de Chico Xavier aqui com o Valdo Vieira, datilografando. Isso em 1950 e pouco. Eles datilografavam, aí chegava, haviam psicografado antes, né? eles estavam datilografando que estava psicografado. Aí vinha o besouro pesadão, o Valdo Vieira pegava aquilo, aí o besouro vinha tudo de novo, pegava, fez umas 3 vezes. E o danadinho levantava o voo e tal. Aí caiu na mesa do Chico. Aí o Chico pegou o irmãozinho, pôs na mão, foi lá, abriu a janela e fechou e veio bater. Só para finalizar. Porque nós não estamos aqui só para amar a humanidade, não. Nós estamos aqui para amar a natureza também. Certo? Muita gente conta isso aí como piada, não. Eu conto como verdade. Como verdade mesmo, não é piada não. Tá? Gente, então foi uma noite muito especial. Essas eram conversas que eu tinha com o Valtinho quando eu tinha 15, 16 anos e aprendi muito. Aprendi a amar a doutrina espírita, a amar o Evangelho. Ainda não aprendi a amar meu semelhante. Esse é o esforço, é a luta de cada dia. Mas a doutrina espírita, o Evangelho, a gente já é capaz de amar. Graduar o amor para as pessoas. É isso, né? Graduar o amor para as pessoas. Ajustar, né? É a ciência do bem que você fala. Então eu queria agradecer ao Valtinho, a presença afetuosa, fraterna que ele teve aqui, de professor, do coração que ele sempre foi para mim. Obrigado, Valtinho. Na hora que eu estou sentado aqui, eu sou instrutor. Mas na hora que eu estou vendo as pessoas na rua, na televisão, no centro espírita, não é só pregando não, fazendo alguma coisa, eu sou aluno. Então eu sou mais aluno do que instrutor. Igualzinho você. Mesma coisa. Nós temos que ser mais aluno do que instrutor. É isso, gente. Até a semana que vem, pessoal de casa, então, um novo episódio.